Programa Fé e Vida. Oferecimento: água mineral viva. Beba e sinta a diferença. E Esquema Quente, bar, churrascaria e pizzaria. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Alma missionária. Essa canção é belíssima. E em mais um programa Fé e Vida aqui pela Vim TV, eu quero trazer para você exatamente esta inquietação da nossa alma por anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os meios possíveis. E esse refrãozinho desta canção que eu acabo de fazer, ele nos mostra o rumo da nossa conversa hoje no programa Fé e Vida. Nós estamos recebendo hoje a Viviane Carvalho, nossa assessora de imprensa da Arquidiocese de Montes Claros. Seja bem-vinda. Obrigada, Padre Jair. Além de nossa assessora de imprensa, a Viviane Carvalho é também jornalista, né? E sempre tem nos ajudado aí com a comunicação na Arquidiocese de Montes Claros, unida, claro, a outros grupos que são inúmeros em toda a nossa arquidiocese hoje, graças a Deus, né, Viviane? Graças a Deus. E todos esses grupos estão empenhados, de fato, em anunciar a palavra, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a nossa conversa hoje com a Viviane Carvalho vai seguir esse norte, o Evangelho e os meios de comunicação sociais. Qual a importância do anúncio do Evangelho em meio aos meios de comunicações sociais. É uma experiência positiva? É uma experiência negativa? Como ser negativa? Por quê? Quando? Tudo isso será hoje tratado aqui na nossa conversa, e eu começo pedindo a Viviane para mais uma vez se apresentar. Justo que você se apresente. Ok, obrigada, Padre, obrigada. É um prazer estar de volta no seu programa, sobretudo nessa casa, né? Tão especial. Bom, Viviane é jornalista, está como assessora de imprensa da Arquidiocese, mas antes de tudo é uma cristã que ama o Evangelho e quer colocar em prática a todo momento. E eu aliei esse amor ao Evangelho, à Palavra de Deus, à minha profissão. Né? Então, desde quando eu me formei em jornalismo, eu passei por várias instituições seculares também, mas foi e é na igreja que eu me encontro. Inclusive aqui na casa, né? Inclusive aqui na casa. Por isso que é tão especial essa casa. Aqui na casa, a Viviane, você foi gerente, né? Fui gerente de comunicação. Foi gerente de comunicação aqui. E foi quando ela estava aqui que eu recebi o convite para vir cantar um pouco e dar o meu testemunho vocacional. E cantou tão bem que está aqui até hoje. Pois é. Mas fala mais pra gente. Então, Padre, aí hoje meus colegas de imprensa, né, seculares, falaram assim comigo: Viviane, você sumiu, moça, você está onde? Mas que eles falam, você está onde? Qual veículo secular que eu estou? Aí eu falo, continuo na igreja, assessoria de imprensa. Aí olham assim, tá. Então hoje a gente encontra muito isso ainda, Padre, sabe? Hoje ser jornalista de meio religioso é quase que meu Deus, mas é igreja? Tipo assim, né? Meu Deus. E tem necessidade. Impressiona, Não é só chegar e... Não é. Então, assim, que bom que hoje a igreja, ela também se preocupa com isso. A CNBB está voltada muito para isso. E a nossa igreja particular de Montes Claros, sobretudo há um bom tempo, desde a época do Geraldo, sim, que há essa preocupação de trabalhar a comunicação de forma profissional dentro da Arquidiocese de Montes Claros. E qual o trabalho nosso nesse caso aí? É trabalhar dentro da diocese,
né, dentro da arquidiocese, a nível de província também, mas também com as mídias seculares, né, com a imprensa secular, na verdade. Então, essa imprensa secular faz dá esse apoio para a gente também no trabalho de evangelização. Eu costumo dizer em relação ao anúncio do Evangelho, eu me lembro muito daquele momento em que Jesus, na vida dos seus anunciadores, ele chega e diz assim, olha, o que eu digo para vocês aqui, de pé de ouvido, entre nós, que em outras palavras ele estava dizendo, eu estou dando formação para vocês, eu estou dando a catequese para vocês aqui. Tudo que eu estou ensinando é para que vocês anunciem depois. Mas é o seguinte, nós estamos conversando aqui no particular, tratando do assunto que é a vontade do Pai, mas eu digo a vocês, subam nos telhados para falar sobre isso. Porque aí as outras pessoas terão acesso a isso. Eu costumo dizer que, então, inspirado nesta fala de Jesus, eu costumo dizer que os telhados dos nossos dias, se Jesus estivesse conosco, e ele atualizaria a fala dele e não usaria os telhados, mas diria, o que eu estou dizendo a vocês como igreja, digam para todos através dos meios de comunicação social. Jesus estaria conectado, com certeza. Estaria conectado, com certeza. Com né? certeza. Isso é maravilhoso a gente perceber. Mas bem, Viviane, dentro desta experiência que você vem fazendo como jornalista no interior da igreja, com assessoria de imprensa, a gente vê muito o seu desejo de fazer com que, de fato, a igreja em Montes Claros cresça e se fortaleça na comunicação. E a gente vê historicamente essa experiência com as PASCONs que você iniciou e que hoje tem um grupo, né, à frente. Como é que você nos fala mais sobre isso? São os filhos pastorais que a gente fala, né, padre? Assim, quando eu conheci a igreja, quando eu conheci a igreja em Montes Claros, na comunicação, foi justamente através da pastoral da comunicação. A Valéria Burburema, ela estava responsável na época, e eu lembro que eu estava na faculdade, na primeira semana de aula de jornalismo, e ela chegou na faculdade convidando as pessoas, quem quisesse ali participar e ajudar a igreja de Montes Claros com informações, trabalhar um pouco na própria igreja, na função de jornalista, de estagiário e tal. Eu lembro quando eu levantei a mão, que eu tinha interesse, aí todo mundo olhou para mim assim com cara de espanto, né? E só fui eu que levantei a mão. E aí, desse tempo para cá, eu tenho quase 15 anos de formada em jornalismo. Desse tempo todo para cá, eu me dedico à igreja. Então, assim, eu me sinto realizada nisso. Bom, onde que entrou a pastoral da comunicação, então? Trabalhando com as PASCONs, antes era pastoral da comunicação e acolhida, e depois, por orientação da própria CNBB, nós desvinculamos, né? Apesar que acolhida também é comunicar, acolher também é comunicar, mas há uma essência mais única na parte de comunicação que deve ser prevalecida e cuidada com zelo. Então, acho que vocês olharam com carinho para esse lado também. Então, criou-se a pastoral da comunicação e a pastoral da acolhida. A partir desse momento, começamos a criar as PASCONs, a formar, a animar as PASCONs nas paróquias e comunidades, organismos e movimentos. E hoje, graças a Deus, o trabalho da comunicação na Arquidiocese de Montes Claros se deve a 60%, 70% por meio da pastoral da comunicação. Porque são as PASCONs que conseguem alimentar diretamente, indiretamente, né, toda a parte que nós temos de estrutura na Arquidiocese de Montes Claros. Site, fanpage, revista, né, boletim mensal nos jornais impressos da cidade e por aí vai. E é interessante a gente perceber como tem crescido na igreja, né? E esta visão, como você falava lá no início da sua fala, esta visão que a igreja vai adquirindo de que, de fato, em nossos dias se faz necessário se organizar para, através dos meios de comunicação sociais, encontrar a melhor forma de anunciar o Evangelho. E o Evangelho, na vida da igreja, ele é anunciado tanto
no contato com a Sagrada Escritura, retomando os ensinamentos de Nosso Senhor, quanto através dos trabalhos que acontecem na vida da igreja, né? A igreja ela é muito dinâmica e muitas experiências são positivas e são expressão do contato com o Evangelho, por isso são ações evangelizadoras, são experiências que anunciam o Evangelho na própria vida, por isso comunicar tudo o que acontece na igreja de forma organizada. Né? Justamente. E eu deixo até aqui uma dica para a imprensa secular. Na igreja, nós temos um celeiro de pautas diária. Uhum. E não é só pauta, não é só omissa ou só reunião, não. É história, é ação. O que a igreja faz hoje, sobretudo na nossa cidade de Montes Claros e na região que contempla ali a nossa arquidiocese, padres, são ações maravilhosas. E são ações que devem ser propagadas e que vai de encontro ao bem comum, ao social, ao político, à situação que a pessoa vive, a família. Então, assim, se olhar um pouco para a igreja de forma profissional, digamos assim, encontram ali pautas maravilhosas e belíssimas. Nós contamos histórias diárias de cada pessoa, daquilo que ela vive, na sua vida, na sua profissão, no seu dia a dia. Então, assim, nós temos um relacionamento até bom com a imprensa em Montes Claros, porque muitas coisas também são colaboradas, vocês vão corroborar. A gente até agradece, né, Vivi? Agradece demais, fato, a imprensa local sempre nos possibilita o espaço para que a gente possa fazer chegar às pessoas aquilo que está acontecendo na igreja, que é a expressão de compreensão do Evangelho e que se torna uma prática de vida que favorece a nossa vida em família, a nossa sociedade. Com certeza. E o senhor como comunicador, o senhor como músico, percebe isso também. Né? Todas as vezes que nós pedimos, que nós solicitamos sempre e que nós indicamos, nós sempre fomos atendidos. E eu não tenho dificuldade nenhuma de citar, né? A gente agradece de fato aqui as rádios de Montes Claros, né? São várias, eu não vou falar o nome das rádios porque corro o risco de falhar. E as emissoras, aqui nós temos a Casa Vim TV, que nos possibilita a realização desse encontro. E nós temos também a Inter TV, temos a TV Gerais, que são emissoras da nossa região que fazem um trabalho. O SBT também está aqui na região, e sempre que possível a Band, né, eles sempre nos apoiam. E a imprensa digital, né, padre? Vários sites com jornalismo de web ajudam a gente também nessa questão da evangelização. Viviane, nós vamos para um intervalo breve agora, mas na volta eu gostaria de conversar com você um pouco sobre as dificuldades que surgem em relação ao contato do Evangelho com os meios de comunicação hoje. Okay. Quando a gente voltar, a gente retoma nesse ponto. Num instante, busca o seu copo com água.